Bora ver o que os comentaristas da Jovem Pan falou sobre o Corinthians não ter R$ 1 milhão para contratar o Alisson. Não dizer ridículo na vida dos dois, São Paulo e do Corinthians, em que eles fazem uma negociação que não é fechada porque um deles não tem R$ 1 milhão para pagar à vista. Isso realmente é um selo de péssima qualidade de gestão aos dois. É isso, né? O Piperno até antecipou o assunto, que eu vou perguntar para o Mauro César Pereira e depois para o Bruninho também, porque a gente está falando, olha a fase que vive o Corinthians. A gente está falando de um momento que o Flamengo está pagando 42 milhões de euros num jogador, que a gente até fala que chega a um patamar europeu, né? O Flamengo. A gente está falando de um momento que o Cruzeiro paga 30 milhões de euros num jogador, no Gerson, que o Palmeiras gastou 700 milhões de reais na temporada passada em reforços. Aí você vai, o Corinthians, o Dorival Júnior pediu o Alisson, né, para o Marcelo Paes. O Marcelo Paes foi atrás do Alisson e o Corinthians não tem R$ 1 milhão para pagar no empréstimo do jogador. Aí, Mauro, eu te pergunto, para falar tanto dessa situação do Corinthians, mas para também ver, e aí eu faço questão de apontar, que o Marcelo Paes pode estar começando a mudar as coisas no Corinthians. Porque esse cara fez uma baita gestão no Fortaleza, né? Ele levou o Fortaleza da Série B, recém-chegado da Série C, para Libertadores, para final de Sul-Americana, para título da Série B. Ele fez história no Fortaleza e ficou conhecido como um baita gestor. A gente tem certeza que se fosse em outros momentos, o Corinthians ia chegar, ia se virar lá para acertar esse 1 milhão aí, ia pagar, ia ficar devendo para fulano, para ciclano, e ia pegar o empréstimo do Alisson. O Marcelo Paes, não sei se é isso que está acontecendo, mas já dá para imaginar, o Corinthians trouxe o Depay, o Corinthians trouxe o Vitinho, jogadores bem mais caros. O Marcelo Paes, pelo jeito, disse, eu não tenho dinheiro. Não tem esse 1 milhão para pagar. Já seria, possivelmente, uma mudança dessa gestão no Corinthians ou não, na sua opinião, Mauro? E outra, é constrangedor, né? Ver o Corinthians sem poder pagar R$ 1 milhão no mesmo dia que o Flamengo está pagando 42 milhões de euros num jogador. Aquela coisa, o Corinthians está numa situação... É meio constrangedor isso, não ter R$ 1 milhão, né, para um clube desse tamanho. Não é tanto dinheiro assim, não deveria ser para um clube desse tamanho, mas é reflexo de tudo que aconteceu dos últimos anos aí no Corinthians, né? Agora, não sei se o Marcelo Paes aqui está travando, se o cofre está vazio, porque, né, assim, ainda é uma questão que depende do Marcelo. O São Paulo quer o dinheiro. O Corinthians não tem o dinheiro, não tem como pagar. Então, acabou a conversa, a não ser que alguém faça uma mágica. O São Paulo não quer aceitar para depois, ele quer o dinheiro, porque sabe que pode tomar um calote, né? Com base o quê? No passado recente. O caso do Ranieri está aí para provar. Até o Memphis Depay cobra o Corinthians, né? Enfim, situação constrangedora essa aí. Agora, você acha que já pode ser uma mudança, Mauro, de postura não sei. dos Corinthians? Não sei, sinceramente não sei. Se isso é uma mudança, eu não sei. De novo, eu não vou ficar aqui colocando confete em cima de alguém, se eu não sei se essa pessoa é responsável por isso. Se for o Marcelo, tivermos essa informação, ok. Agora não vou supor aqui que o Marcelo Paes é o responsável, porque eu entendo que ele não tem dinheiro. Não tem o dinheiro, não paga, não libera o jogador, ponto final. É vergonhoso isso aí, né? É vergonhoso, mas é melhor fazer assim do que criar mais uma dívida, por menor que ela seja no universo corintiano, do que fatura. Ontem apareceu o número, né? 2,8 bilhões a dívida. Até novembro. Até novembro. Que horror. Que horror. Que vergonha. A informação que eu tenho sobre isso é que não foi um veto do departamento de futebol. Foi o departamento financeiro que falou: isso vai atrapalhar o nosso fluxo de caixa. Não tem dinheiro sobrando para isso agora. E o São Paulo quer à vista. Veja, a transação não sairia só por 1 milhão. Esse seria o primeiro pagamento que São Paulo exige para liberar o negócio. O jogador, inclusive, já foi treinar no Corinthians. Já foi fazer exames médicos lá no Corinthians. Repetindo mais ou menos o roteiro do que aconteceu um ano atrás lá com o Mateuzinho, que veio, fez exame médico no Corinthians, chegou até a participar de um treino um dia, e o negócio não tinha sido fechado, ele voltou, e só depois disso é que foi liberado lá pelo Flamengo.
O São Paulo, por exemplo, acaba de fazer um negócio com o Bragantino, vendeu o Rodriguinho por 3 milhões de euros. Então, veja, olha a questão do status e da fama e da má fama de um e de outro. São Paulo faz um negócio muito maior com o Bragantino, provavelmente não foi todo o desembolso à vista, o São Paulo sabe que, nesse caso, ele está vendendo para um bom pagador. Mas, em compensação, quando do outro lado da mesa está o Corinthians, o São Paulo fala, olha, eu quero a minha grana. E eu também faria a mesma coisa. O Corinthians não paga. E o São Paulo botou até isso no contrato, né? O São Paulo botou até no contrato uma cláusula de que só que poderia melar a negociação se não fosse pago. Olha a que ponto o Corinthians chegou, né? Ninguém acredita que vai ser pago pelo Corinthians. O Corinthians realmente virou um clube devedor, né? O Corinthians precisa se organizar. É claro, entendo o Mauro quando ele diz que não pode jogar confete, mas eu vejo com muito otimismo a chegada do Marcelo Paz no Corinthians, tá? De tentar organizar alguma coisa, só não sei se ele vai ter força para organizar, se vão deixar ele organizar. Eu disse até no período, eu acho uma baita escolha o Marcelo Paz diante do que ele fez no Fortaleza. Para você ter ideia, no Fortaleza, o Marcelo Paz começou a pagar salário para todos os cargos. Ele, como presidente, ganhava salário alto, vice-presidente ganhava salário, porque ele dizia, se está ganhando salário, ninguém vai poder roubar, ninguém vai poder tirar dinheirinho de algum lugar, estamos pagando salário bom, e ele organizou o Fortaleza. E eu acho sim, não por ser até um amigo pessoal que eu tenho, tá? E eu falo que mas porque eu vejo um trabalho sério dele no Fortaleza que eu acho que pode organizar no Corinthians. Agora, Bruno, como a gente falou aqui, é muito constrangedor. Um clube do tamanho do Corinthians não ter R$1 milhão, R$1 milhão você ganha com uma arrecadação de jogo, de venda de ingresso. A gente vê lá, público pagante, renda, em um jogo grande. Nesse jogo, pronto, da final da Supercopa, o Corinthians deve ganhar R$1 milhão. Só com esse jogo, que vai ser ali o estádio dividido em Brasília, Flamengo e Corinthians. O Corinthians, na final da Copa do Brasil, ganhou muito mais do que R$1 milhão. E o clube não tem R$1 milhão para um jogador que, pro treinador, pro Dorival Júnior, era imprescindível, Bruno. O R$1 milhão para o futebol atual é pouca coisa. Claro que é muito dinheiro para quase toda a população brasileira. A gente está falando de futebol e de time grande, mesmo um time tão endividado quanto o Corinthians, R$1 milhão hoje é uma coisa comum no futebol, que até acho que existem exageros. Hoje qualquer jogador, mais ou menos, ganha R$1 milhão por mês. Qualquer jogador ok aí, não é grande jogador. Jogador mediano em time grande ganha R$1 milhão ou próximo disso. Então hoje R$1 milhão no futebol brasileiro, nos times grandes, mesmo para o Corinthians que tem seus problemas, sua dívida altíssima, ele é coisa muito pequena, é coisa barata. Aí você pode discutir, vale a pena dar R$1 milhão e depois teria mais, né? Você chegaria a R$1 milhão e meio, talvez um pouco mais, por um empréstimo de 1 ano do Alisson. Aí é uma discussão, se vale ou não. Pelas informações do que o Piperno falou aqui, isso, havia um acordo entre os clubes, tanto que o Alisson foi lá no CT do Corinthians, então havia um acordo entre os clubes e o Corinthians desistiu na última hora. Me parece que alguém se arrependeu aí no meio do caminho. Eles podem alegar a questão financeira. Pelo valor que e como eu disse, no futebol R$1 milhão não é nada para um time grande no mercado atual. Eu acho que alguém se arrependeu e achou que o negócio não era bom. Não acho que é só esse negócio, não temos. Acho que alguém, não vamos fazer esse negócio porque o negócio é ruim. Acho que alguém no meio do caminho se arrependeu. Tenho mais esse palpite do que a questão financeira, apesar de todo o problema que o Corinthians tem financeiro. Tenho certeza que tem vários jogadores lá no elenco que ganham isso aí por mês, ou próximo disso. Então, eu acho que alguém vetou porque achou que não era um bom negócio, porque achou que o negócio era ruim e na hora se arrependeu. Quanto ao Marcelo, também concordo, é um ótimo profissional, conheço ele, tenho uma ótima relação com ele, é um cara muito competente, que agora tem um desafio no Corinthians, aí não estou falando especificamente dessa negociação, mas da função dele. Agora, ele não é o presidente do clube, né? Ele é o diretor de futebol.
E eu tenho certeza que ele é muito competente para cumprir essa função de diretor de futebol em um clube grande aqui no país. Mas lá no Fortaleza ele era o presidente, né? E depois ele foi CEO da SAF, ou seja, ele comandava o futebol era uma SAF e ele era o CEO da SAF. No Corinthians tem gente acima dele, então ele vai fazer o trabalho dele e tem competência para isso, mas tem um presidente acima dele, tem os estatutários, tem os conselheiros que têm influência, então agora ele vai ter uma experiência um pouco diferente, né? Pode acontecer dele conduzir de um lado e a política conduzir para o outro. E aí vamos ver como ele vai conseguir lidar com isso, né? Mas competência, tenho certeza que ele tem muita. E ele pode fazer um ótimo trabalho. Mas ele não é o que manda, né? Agora tem gente acima dele, né? Opinião aqui, sei que ela não vale muita coisa, mas eu tô achando que a diretoria do Corinthians não quer contratar o Alisson. Quem quer o Alisson é o Dorival. E como a diretoria não quer contratar, para não falar pro Dorival que não vai contratar, fala que não tem dinheiro. Ah, não tem dinheiro pra contratar ele, não. Se pintar um dinheirinho, nós paga. É 1 milhão, gente. O Corinthians tem 1 milhão pra dar lá. Você acha que não? Tem, cai que tem. Eu deixo de pagar uma coisa e dá no Alisson. Só que a diretoria, como não quer contratar e como não quer falar isso pro Dorival, eu acho que tá dando esse migué. O que vocês acham? Fala pra mim. Hoje tem estreia do Corinthians. E eu já vou dar meu palpite pro jogo aqui. 2-0 Corinthians contra o Bahia. E sobre o Alisson, eu tenho quase certeza que a diretoria não quer o Alisson, mas o Dorival quer. E a desculpa é essa. E vai colar, porque depois aí o São Paulo fica brabo, aí não vai querer mais negociar. O Alisson já até visitou o CT, gente. Como é que faz? Eu, como corintiano, também não queria o Alisson, não. E você, corintiano, se você queria o Alisson, se gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho e até a próxima. E vai, Corinthians!